Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Gênesis capítulo de número 16, a partir do versículo de número 7. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pelo pastor, pelo casal, pastores desta igreja, o pastor Enoque, missionária de Naim. Estava com saudade, faz muito tempo que a gente não se vê. Eu estou feliz pelas vossas vidas, pelo que o Senhor tem feito através das vossas vidas, e que Deus possa abençoar ainda mais o trabalho das vossas mãos e os vossos canais. Louvo a Deus pela vida da missionária que nos fez o convite, missionária Márcia. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida da nossa cantora, todos os obreiros, todas as irmãs, todas as mulheres de Deus que têm feito a obra do Senhor e que, por sinal, esta noite estão todas belas, florescidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 16, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laaroi. Eis que está entre Cádiz e Berete. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém? Podem se sentar. Nós vamos encontrar na palavra de Deus poucos textos que vão se referir a esta mulher chamada Agar. E eu quero nesta noite chamar a atenção dos irmãos para a gente aprender um pouco sobre como as experiências que esta mulher teve na sua vida. A Bíblia é bem enfática em nos trazer algumas verdades sobre a sua história. Em Gênesis capítulo 16, nós vamos ver uma parte da sua história. E em Gênesis capítulo 21, nós vamos ver a operação do que Deus já havia prenunciado aqui neste capítulo. Eu sei que existem momentos na nossa vida que nós vamos passar por algumas dificuldades, vamos passar por alguns problemas. Existem momentos na nossa vida que vai ser inevitável nós nos depararmos com situações difíceis. Existem momentos que parece que vai fugir do nosso controle, momentos que fugirão do nosso controle. Existem problemas na nossa vida que nós enfrentaremos ele, porque nós mesmos geramos este problema. Nós mesmos somos as pessoas que geramos essa situação. Mas vai existir problemas, vai existir momentos
vai existir situações que não vai ser gerado por nós, que nós vamos ser colocadas, que vai estar impostas nas nossas vidas, que em um dado momento nós vamos ser colocados nessa situação, ou por um incidente, ou por um acidente. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite para isso, porque H não pediu para estar inserida neste contexto. Ela não pediu para estar inserida nesta situação. Nós vamos perceber que H era uma escrava, H era serva, H era egípcia, H havia sido adquirida por Abraão quando ele passou pela terra do Egito. Então H não tinha controle sobre a situação. H estava à mercê do futuro, estava à mercê do destino. E nós vamos ver que no capítulo de número 16 vai aflorar algo na sua vida. H estava sendo serva, estava sendo escrava, estava na casa de um casal que tinha promessa de Deus, de um casal que tinha sido chamado pelo Senhor, de um casal que Deus havia prometido que a partir deles iria fazer uma grande nação, que a partir deles iria existir uma grande descendência. Eu penso que H ouvia aquele casal conversar sobre as promessas de Deus. Eu penso que H ouvia aquele casal falar como Deus tirou eles ali da sua terra natal e deu uma ordem a eles para eles caminharem sem ter um destino certo, mas para chegarem a um lugar determinado pelo Senhor. Eu creio que H ouvia falar desse Deus, mas ela ainda não conhecia. Ela ainda não sabia quem ele era. Eu creio que H ouvia falar que de Abrão e de Sara, Deus iria levantar um povo, uma grande nação, uma grande descendência. Eu creio que H ouvia também, quando eles falavam acerca disso, que haviam impossibilidades humanas para aquela promessa ser cumprida. H estava vivenciando esse contexto, mas H não tinha nada a ver com a história. H estava ouvindo falar sobre um Deus que faz promessas, mas H ainda não conhecia esse Deus de promessas. H simplesmente havia sido arrancada da sua casa, arrancada do meio da sua parentela, arrancada do meio do seu povo para servir a um casal. Parece até um pouco cruel, meus irmãos, mas eu quero lembrar os irmãos que era um costume da época. E ela estava ali à mercê da situação. E de repente, a Bíblia vai nos dizer que Sara, não podendo ter filhos, ela pega Agar e entrega ali para o seu esposo Abrão. E ali Abrão tem um filho com Agar. A Bíblia vai ser clara em nos dizer que Agar concebe o filho. Agar se encontra gestante. E quando ela se encontra gestante, ela começa a se sobressair. Ela começa a ser ali, querer ser melhor do que a sua senhora. E a Bíblia vai nos dizer que quando aquela mulher se levanta achando que é alguma coisa, que ela começa a querer desprezar a sua senhora Sara, Sara começa a oprimir Agar. Ela começa a afligir. Agar, com medo da aflição e com medo de morrer, ela foge. E é para isso que eu quero chamar a atenção sua nessa noite. Quando eu li a história dessa mulher, eu vi uma mulher que estava muito distante de florescer. Quando eu olhava para a história dessa mulher,
que não estava inclusa nas promessas. Imagina Agar, que ainda não conhecia o Deus verdadeiro. É por isso que nesta noite o Espírito de Deus chama a nossa atenção, chama a atenção desta igreja, para dizer assim para você, meu querido irmão: existem situações e problemas que foram gerados por você, mas existem situações e problemas que foram gerados por outras pessoas. Não importa se o problema foi gerado por você, não importa se o problema foi gerado por outras pessoas. O que importa é que você está na rota da vitória, e o que importa é que o Deus da promessa está aqui nesta congregação nesta noite. Agar não tinha culpa, mas estava vivenciando o momento. E quando ela vivencia aquele momento, a única possibilidade que ela encontra é de fugir. E quando ela foge, a Bíblia diz que o anjo de Deus vai de encontro àquela mulher. Levante a sua mão, porque eu quero te dar uma notícia boa aqui nesta noite. O anjo de Deus também chegou ao teu encontro. Não foi para te martirizar, não foi para te culpar, mas para trazer a tua bênção e para dizer para você que assim como Deus fez promessa para aquela livre, Deus também tem promessa para a escrava. Assim como Deus tinha promessa para Sara, Deus também tem promessa para Agar. Assim como Deus tinha promessa para aquela família, Deus também inclui você nesta noite nas promessas que Ele tem. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque nós não dependemos de tempo, de estações para florir diante de Deus. Eu sei que nós temos as estações do ano. Eu sei que as árvores têm tempo para florir, tem tempo de cair as folhas, tem tempo de dar fruto. Mas o Senhor nesta noite está dizendo para você que é crente, para você que crê em Deus, ei, para você acreditar que você não precisa de tempo favorável para você florescer. Quando a missionária falava aqui, ela dizia: floresça no deserto. Deus estava confirmando esta palavra nesta noite, porque as experiências mais agradáveis, as experiências íntimas que Agar teve com Deus, não foi dentro da casa de Abraão e de Sara. As experiências que aquela mulher teve com Deus foram no deserto. No deserto. E às vezes nós falamos tão mal do deserto, porque para nós deserto é símbolo de calor escaldante. Deserto é símbolo de falta de água. Deserto é símbolo de falta de provisão. Mas se vocês perceberem, foi no deserto que homens e mulheres tiveram as suas melhores e maiores experiências com Deus. Então aproveita aí, pega na mão do seu irmão e diga assim para ele: aproveita esse deserto que você está passando. Aproveita para você conhecer a Deus, para você ter um encontro com Deus. Aproveita esse deserto. Deserto não é tempo de murmurar. Deserto é tempo de ter experiência com Deus e frutificar e florescer diante do Senhor. Foi no deserto que o povo de Deus
viveu as maiores e melhores experiências. Deus abriu o mar. Deus transformou a água amarga em doce. Deus mandou o maná. Deus mandou codornizes. Deus ganhou batalhas, ganhou guerras. Isso é para mostrar que Deus não é um Deus de estações, irmãos. Não é um Deus que age somente em estações propícias. Isso é para mostrar que o Deus que você serve, Ele age no deserto, Ele age no verão, Ele age no outono, Ele age no inverno, Ele age na primavera. Quando a Agar foge, ela vai para o deserto. E eu vejo que o deserto é um lugar, é o último lugar que uma pessoa deseja estar. É verdade, meus irmãos? Se fosse para fugir, com certeza, você não iria fugir para o deserto. Mas quando ela foge, a Bíblia diz que a primeira pergunta que o anjo faz para aquela mulher é assim: de onde vens e para onde vais? Olha a pergunta que o anjo de Deus faz para aquela mulher. Repita assim comigo: de onde vens e para onde vais? Essa foi a pergunta que o anjo fez. A gente vê que ela até responde de onde ela vem. Eu venho fugida da minha senhora. Mas ela não é capaz de dizer para onde ela está indo. Porque quando nós fugimos, nós perdemos o direcionamento, irmãos. Quando você foge da situação que está te confrontando, você perde o senso de direcionamento. Não sabe aonde vai, não sabe para onde vai, não sabe direito onde está, não sabe para que lugar está indo, não sabe a que lugar irá chegar. E eu não tenho medo de afirmar algo aqui nesta noite. Tem pessoas que estão precisando ser direcionadas por Deus, porque estão desorientadas, sem rumo, sem direção, sem perspectiva, simplesmente pelo fato de estarem fugindo. Estão fugindo do momento, estão fugindo do problema, estão fugindo do ministério, estão fugindo do chamado. E quando o anjo encontra aquela mulher sem orientação, ele dá uma ordem para ela: volta, te humilha, te submete à tua senhora. E ele completa dizendo: porque o filho que há em ti, para ele eu também tenho promessa. Ele será grande, mas para você se permitir viver essas promessas, você precisa voltar. Precisa voltar. Sair de um lugar ou fazer algo
andar. Nós realizamos uma conferência na nossa igreja no mês de fevereiro. E ela tem o tema Curadas para frutificar. E a gente já havia colocado nas quartas-feiras. E agora a gente vai começar, quarta que vem, a segunda edição. E nós começamos com o tema curadas. Mas na primeira quarta a gente mudou para curados. Porque os homens também precisam frutificar. Os homens também precisam florescer. Os jovens também precisam frutificar. Também precisam florescer. E Deus, quando eu estava lembrando da nossa conferência ali na nossa igreja, eu lembrei que toda vez que uma fruta vai nascer, que uma árvore vai gerar uma fruta, ela primeiro dá flores. Todas as vezes que você vê uma árvore florescendo, ela está anunciando que ela está preparada para frutificar. Eu sei que nem toda flor vai dar fruto, mas geralmente todo fruto ele veio de uma flor. E aí eu pesquisei o que é florescer. E o dicionário diz assim, olha só, que florescer é tornar-se próspero, é se sobressair, é brilhar, é distinguir-se, é viver uma vida boa e significativa. Florescer na psicologia, ela vai muito mais além do que isso. Porque florescer é levar também aquele que está perto de mim até uma vida boa também, feliz e significativa. Todas as vezes que você encontrar alguém que está rodeada de pessoas alegres e abençoadas, pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa que floresce. É uma pessoa que dá flores. Eu não sabia de algo, irmãos, eu quero trazer para você. A gente vê a beleza das flores, né? Aqui tem algumas flores. E a gente percebe que cada flor é de uma cor. Mas Deus fez isso de propósito. Porque cada um de nós temos a nossa própria identidade. Cada flor ela é de uma cor. E por sinal as flores têm cores atraentes. Porque dentro da flor existem sementes. Sementes que vão ser multiplicadoras de mais árvores. E elas têm essas cores vibrantes para que os pássaros venham e colham aquelas sementes. Eu sei que você está entendendo esta palavra nesta noite. Porque é impossível, irmãos, nós encontrarmos uma árvore sozinha. É complicado, é difícil, é exceção nós encontrarmos uma única árvore no caminho. Quando existe alguma árvore solitária, alguma árvore que está só, isso significa que ela não deu flores. E Deus está nos dizendo assim: você precisa florir, para que muitas árvores ao teu redor possam nascer, para que muitas flores ao teu redor possam surgir. É deserto, é provação, é problema, é dificuldade, é falta de esperança. Meu irmão, o Deus que você serve tem poder para tirar todo o mal que existe no teu caminho. O Deus que você serve tem poder, aleluia, aleluia, para te dar um novo rumo na sua vida e escrever uma nova história para ti.
uma coisa: coisa boa é viver sobre a proposta que Deus tem para nós. Agar tinha a decisão de não voltar, mas ela creu. E o que eu acho mais interessante na história desta mulher é que ela acreditou e ela conheceu a Deus. Eu sei que ela ouvia falar, e eu falei tudo isso, mas ela ainda não conhecia o Senhor. Quando ela vê aquele anjo fazendo uma promessa para ela, o anjo coloca o nome do menino, Ismael. E a gente vai ver que essa história é uma história cheia de nomes significativos. Porque Agar significa fuga ou fugitiva. E nas duas vezes que a gente vai encontrar Agar, ela está no deserto, está fugindo de alguma coisa. Ismael significa Deus ouve. Porque quando o anjo chegou para falar com ela, para afirmar uma promessa que havia sobre eles, Deus disse ali para ela: o nome do menino será Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Mas quando Agar ouve a voz de Deus, que ela vê aquele anjo, Agar também tem a ousadia de atribuir o nome ao Senhor. Ela diz assim: este é o Deus Elró. Ela estava dizendo assim: esse é o Deus que veio. Ela estava afirmando: tu és o Deus que me veio, e eu vi aquele que me veio. Eu sei que a revelação que houve de Deus para aquela mulher é que aquele Deus que falava com Abraão, que falava com Sara, agora estava falando com ela. Eu sei que a revelação que ela teve de Deus naquele momento era que aquele Deus que enxergava Abraão, que enxergava Sara, naquele momento estava enxergando ela. E eu quero te dar esta palavra nesta noite. Agar teve a revelação de quem Deus era. Agar teve a revelação de quem Deus era. Agar entendeu que os olhos de Deus não estavam focados somente naquela família, mas os olhos de Deus também estavam atentos para ela e para aquele filho que iria nascer. E quando ela vê, ela coloca um nome, atribui um nome a Deus, o Senhor que me vê. Ela também encontra uma grande verdade: eu também reconheço e vejo o Senhor que me vê. Deus está te vendo, meu irmão, nesta noite. Você crê nesta noite? Amém? Você crê que o Senhor está aqui nesta igreja nesta noite? Fique de pé em nome de Jesus. Somente que você que acredita. Pastor Eduardo, eu não posso sair daqui sem orar. A gente corre um pouquinho na mensagem, mas eu creio que o Senhor falou com você. Eu sei que você entendeu por que você chegou aqui nesta noite. E às vezes a gente se veste de flores, a gente se ornamenta de flores, mas a nossa vida não tem flor coisíssima nenhuma. E é com você que o Espírito Santo está falando. E é por você que eu quero orar nesta noite.